20 horas. Surpreendeu-nos bastante o facto de vermos muitas coisas em várias bancas, em que os populares, quando anoitece, deixam, vão para as suas casas e no dia seguinte retornam para os seus postos de trabalho e encontram as coisas intactas, sem para que tal tivesse tocado. Portanto, poderíamos afirmar, por outras palavras, que em Mossoril não existem os amigos de alheio. Uma experiência muito interessante, na verdade. Mas, bom, vamos aqui ouvirmos o senhor administrador. Onde que vem este segredo das pessoas não tocar nas coisas dos outros? Primeiro, saudar esta iniciativa de chegar junto de nós e recolher as nossas experiências, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e tentarmos avançarmos juntos. E em termos da situação do distrito de Mossoril, eu poderia começar por situar o nosso distrito como um distrito bastante turístico, que se situa aqui na zona costeira da nossa província de Nampula, e é um distrito com muitas histórias sobre a nossa resistência. Digamos que foi a partir daqui, aqui em Mossoril, em que, digamos, foi a primeira sede do nosso país, contrariamente àquilo que se diz que é a ilha de Moçambique, porque o primeiro local onde a expedição do Vasco da Gama chegou foi através de Mossoril, e depois até temos aqui o Poço Vasco da Gama, e temos aqui o quartel-general Mauzinho de Albuquerque, e temos aqui o antigo Palácio do Verão dos Governadores, a primeira igreja de Moçambique. Portanto, tudo isso reporta de que, de fato, os primeiros passos de colonização começaram por aqui, e mais tarde as pessoas foram se fixar mais na ilha, e dali que se diz que a ilha é a primeira capital de Moçambique. As pessoas são também pessoas com boa educação, as pessoas com modos, são pessoas simplistas, por isso que não há aquela questão de amigos do alheio, e nós nos sentimos bem por isso, e isto faz com que deixemos bom nome, portanto, fora do nosso distrito. Certíssimo. Bom, algo também muito interessante, senhor administrador, é o facto de nós não vermos aqui as pessoas a urinar nas ruas, né? O que infelizmente acontece na nossa capital, em Maputo, em que, como é lógico, né, os municípios constroem, portanto, fazem as caldeiras para proteger as acácias, e infelizmente os nossos conterrâneos lá transformam, portanto, aquelas caldeiras em urinórios, que é uma situação muito triste. Aliás, poderíamos acompanhar isso através, portanto, das imagens, portanto, que se segue, que de facto é um cenário muito triste, né? E nós gostaríamos, portanto, que o senhor administrador aqui em Mossoril pudesse também nos explicar, apesar de já ter explicado em relação, portanto, aos amigos do alheio, mas eu gostaria também que ele falasse um pouco qual a mensagem, portanto, que deixaria para os nossos cidadãos na cidade de Maputo para deixarem de urinar nas ruas, porque afinal de contas acabamos correndo risco, portanto, da nossa própria saúde. Bem, o que nós temos feito é educação pública para a saúde. Temos feito também sensibilização da população para que, de fato, não utilize os espaços públicos, não utilize a praia para o fecalismo a céu aberto, para questões de mijar, de urinar nas árvores ou nas paredes dos muros. Portanto, a população tem acatado com isso, felizmente tem acatado. Mas isso parte também da grande colaboração que temos tido com os líderes comunitários, portanto, secretários de bairros, os reglos. É com eles que nós passamos as primeiras mensagens, e eles passam as mensagens também às comunidades, e por isso tem surtido bons efeitos. Portanto, é contrário das outras zonas do litoral, em que se pode encontrar as praias cheias de sujidade, de fezes, portanto, as populações a urinarem nas paredes, nos muros. Por nosso caso, este problema não é um problema, portanto, está ultrapassado, e de fato é muito bom para nós. Nós gostaríamos que também isso acontecesse
replicar-se nas outras partes do nosso país, desde Maputo e outras sedes distritais e mesmo capitais provinciais. E já situa, portanto, Mossoril, a sua situação geográfica, e qual é a densidade populacional? Eu gostaria de dizer que Mossoril é um distrito do litoral, tem a superfície de 3.441 km², tem 118.445 habitantes e a densidade é de 34 habitantes por km². Em termos de divisão administrativa, nós temos 3 postos administrativos, sendo o posto administrativo de Matibane, posto administrativo da Lunga, posto administrativo de Sede Mossoril. E temos 5 localidades, portanto, outro nível de divisão administrativa, e são as localidades de Chocasmar, ali onde estiveram, onde passaram a noite, e a zona turística, a zona mais atrativa, com muita potencialidade turística, com muitas instâncias turísticas, e temos também a localidade de Namitatar, aqui no corredor, com muita potencialidade na produção agrícola, e temos a localidade de Nacuxa, onde está também o Instituto Agropecuário de Nacuxa, onde se forma, tem um nível médio e uma zona também muito potencial em produção agrícola. E temos a localidade de Ampita, no posto administrativo da Lunga, e localidade de Maualo. E essas localidades todas, essas duas últimas, também são muito potenciais na produção agrícola. Portanto, isto em termos de divisão administrativa. E em termos de órgãos de decisão, ao nível do distrito, nós temos o administrador, que é um órgão também decisório, temos o governo distrital, temos o conselho consultivo distrital, que apesar de ter o caráter consultivo, mas em relação ao fundo de 7 milhões, eles tomam a decisão em termos de decidir os projetos, aprovar os projetos. E temos também o Tribunal Judicial Distrital, que também é um órgão decisivo. E em termos de potencialidades, em termos de recursos que o distrito conta, como eu disse primeiramente, nós somos muito potenciais no turismo, portanto por causa da nossa situação geográfica, temos muitas instâncias turísticas. Nós somos potenciais também por outro lado na pesca, portanto por causa do litoral. E somos potenciais também na salina, portanto temos muita indústria salineira, por causa também do litoral. E finalmente também somos potenciais na agricultura, portanto tem zonas onde se produz muitos cereais e consegue abastecer a ilha de Moçambique, Nacala, portanto sobretudo nessa área do posto administrativo da Lunga. E a base de alimentação da população continua a ser mandioca, seguido de milho, feijão e o próprio peixe. Portanto, numa primeira abordagem, essa que eu gostaria de citar. Sim. Certíssimo. Senhor administrador, tudo indica, portanto, que não há ocorrência de bolsa de fome, então, aqui em Mossoril? Sim, por enquanto não há, já passa algum tempo que não temos este problema de bolsa de fome. Como podemos saber que a produção familiar, a produção camponesa, muitas vezes é aquela que não tem tido excedentes suficientes para, digamos, mesmo para o comércio, mesmo para transitar para outra época. Mas a alimentação necessária que leve a população de uma campanha agrícola para o princípio de outra campanha temos tido. Portanto, temos tido. Qual é o segredo da segurança alimentar? Porque normalmente falha aqui na segurança alimentar aqui. Porque os populares acabam vendendo tudo, depois ao longo do ano, quando se espera, portanto, da próxima colheita, já acabou. Qual é o segredo aqui? Exatamente. Portanto, o que nós temos feito nas nossas comunidades é de apelar às populações para que não vendam tudo o que tem, para que também não priorize a venda. Só pode vender aquilo que é excedente. Porque o que tem acontecido nas outras comunidades, em outras partes, em que as pessoas começam a vender mesmo quando o milho é verde. Portanto, aquela precoce, aquela urgência de se conseguir dinheiro. Então, aqui nós temos apelado, temos criado um mecanismo em que, para as pessoas venderem a produção, tem que se certificar que, de fato,
já chegou o momento de colheita e já tem uma parte para semente, tem outra parte para alimentação e pode existir uma pequena parte para eles conseguirem comercializar e conseguirem, se calhar, alguns rendimentos para fins comerciais, educacionais, como comprar material escolar para as crianças, etc. Certo. Sim, Bom, sim. senhor administrador, nós de facto aprendemos isso, que o combate à pobreza absoluta que é uma realidade, né? Eu afirmo isso porque além das roupas usadas que se vendem, ditas calamidades, e apercebemos que existem também roupas novas, né? Portanto, isso significa que de facto há condições, portanto, financeiras para a população poder adquirir, portanto, esse tipo de indumentária para melhorar, portanto, a sua própria indumentária. Senhor administrador, poderá então nos falar sobre os 7 milhões projetos, portanto, que têm sido aqui implementados? Aliás, já tem inclusive, antes disso aí, eu gostaria de ouvirmos aqui o empresário Momad Matano, da organização Salinas. Portanto, o nosso amigo Momad Matano teria se referido que possui uma pequena empresa salineira, diríamos assim, com 23 trabalhadores, e ele gostaria de ampliar as suas atividades, que já há 3 anos consecutivos em que ele pede financiamento, apresentou o projeto, mas não tem a resposta. A intenção dele era de ampliar as atividades e para permitir com que admite mais e mais trabalhadores. E nós colocamos essa questão: será que o senhor chegou a pedir uma audiência? O senhor administrador do distrito, o senhor secretário permanente? Ele teria dito: não, eu não tenho nenhum problema com o senhor administrador, nem com o senhor secretário permanente, mas porém eu tenho me dirigido, portanto, aos órgãos competentes. Bom, nos aconselhamos para que se dirigisse, portanto, ao gabinete do senhor administrador, que nós acreditamos que ele vai lhe receber, e dissemos logo de imediato que não acreditamos que o senhor administrador dê a resposta, portanto, neste programa, porque são milhares de projetos, portanto, que entram. Ele teria que ter, portanto, um tempo suficiente para poder localizar o mesmo projeto e, naturalmente, depois lhe contactar. Mas o senhor administrador poderia então dizer alguma coisa a esse respeito? Não sei se recorda desse empresário, se de facto existe de jure aqui no distrito do Mussuril ou não. Mas, porém, ele procurou-nos em Chocasmar, onde estivemos hospedados. Bem, para falar sobre os 7 milhões, né? 7 milhões, o que eu posso dizer é que, de fato, está a dar muitos sucessos aqui no distrito, está a ajudar para mudar a imagem do distrito. Temos pequenos empresários que estão a nascer com base neste fundo, temos algumas machambas já com dimensões muito mais grandes do que antes, temos pessoas que estão a melhorar a sua produção na pesca, pessoas que estão a melhorar também a sua atividade comercial, em termos de barracas, as pessoas que estão a aumentar também a sua produção salineira. Portanto, essas áreas em que nós abordamos como nossos potenciais recursos, temos injetado alguns fundos para apoiar os empresários emergentes, aquelas pessoas com iniciativas. E neste ano, por exemplo, já conseguimos aprovar 199 projetos para serem financiados, e muitos desses projetos referem-se à produção de comida, e outros estão ligados com a criação de emprego, portanto, para novos postos de emprego e geração de rendimento, sim, a geração de rendimento. E com relação a este empresário, este pequeno empresário, eu penso que ele fez muito bem ter abordado a sua preocupação, portanto, que se chama o Sr. Momad Matano. Eu penso que ele vai um dia aproximar-se a nós para apresentar o seu projeto. Por acaso, nós temos tido muitos projetos e às vezes temos tido dificuldades como priorizá-los, porque todos têm tido a sua importância. Mas o que tem feito o Conselho Consultivo é, em termos de uma área de atividade, na área de Salinas, pelo menos passar um determinado projeto, na área da indústria, outro determinado número de projetos, da agricultura, assim por diante.
Eu penso que ele apresentando um bom projeto também pode ser considerado. Nós estamos abertos e esse dinheiro chegou mesmo para os pequenos empresários. Portanto, ele não se sinta aflito, não se sinta frustrado, que ele continue a organizar o projeto, apresente a nós e o governo pode apreciar o projeto e remeter-se ao Conselho Consultivo, que é o órgão competente para a decisão final. E eu penso que, sendo um filho da casa, nós vamos abraçá-lo e conseguir atender às preocupações que ele tem. Muito obrigado. Bom, está aí o recado, caro Momad Matano, e nós iremos deixar aqui o seu contato com o Excelentíssimo Senhor Administrador, que através do respectivo órgão competente, a equipe, portanto, que assessora o Senhor Administrador aqui no seu gabinete, irá, pois, com certeza, lhe contactar e tenha boa sorte e que as próximas ocasiões, quando cá viermos, tenhamos um informe de que já beneficiou-se, portanto, dos fundos e que já não tem 23 trabalhadores, mas sim 230 trabalhadores. Senhor Administrador, dando continuidade ao nosso diálogo, qual foi o projeto que teve maior impacto aqui a nível do Mussurilo? Exatamente. Bem, talvez eu queria só acrescentar uma pequena parte com relação fica à vontade, ao camarada, ao projeto do Organização Salinas do Momad Matano, que é um dos fatos, um dos mecanismos como que os projetos chegam a ser aprovados ao nível do Conselho Consultivo, é que os projetos são logo apreciados aos níveis de Conselhos Consultivos de localidade. Neste caso, para o caso dele, se ele for daqui da sede, andar na localidade de Chocajumar, e depois dali passa ao nível de posto administrativo, e depois que chega ao nível do Conselho Consultivo distrital, porque as pessoas são conhecidas lá localmente. Então, o Conselho Consultivo distrital o que faz é homologar os projetos aprovados aos níveis de localidade, e de localidade passa para o nível de posto, porque esses que conhecem as pessoas, se são verdadeiras, se são falsas, se essas pessoas existem mesmo, se têm capacidade de desenvolver esses projetos, se vivem aí ou não. Então, este é um dos fatos. E, por exemplo, essa palavra do camarada Matano, se calhar, ele pensou mais só no administrador ou no Conselho Consultivo de Estado. Então, é uma das formas que também temos que usar desde esses níveis todos, porque esses que nos protegem mais, que nos conhecem o que nós fazemos. Portanto, mas como sendo um caso assim, já apresentado a este nível, nós vamos priorizar, ele pode rapidamente colocar-nos essa informação e nós vermos junto do Conselho Consultivo da localidade o que pode ser feito para este porque até pode estar retido ainda lá. Exatamente. Não ter esse... Não, mas é um homem prudente, né? Nós notamos nas suas intervenções como é uma pessoa séria, e só para ver, porque normalmente quando as pessoas veem a imprensa é só para fazerem e desfazerem, mas notamos nele uma grande prudência, né? E bom, pronto, esperemos que o Instituto Administrador assim proceda, portanto, nessas mesmas diligências que desde já agradecemos, né? Exatamente. Certíssimo. Estávamos a falar então do grande impacto. Do grande impacto. Exato. Bem, esse coisa de impacto às vezes é relativo, porque há impactos para um salineiro, por exemplo, para ele um grande impacto seria um projeto onde estivesse a produzir muito sal. Para os outros que estivesse a produzir mais peixe ou mais comida. Mas, para mim, existem vários projetos de grande impacto. Nós aprovamos, por exemplo, projetos de pensões na sede dos postos administrativos, que não existiam pensões. As pessoas não tinham onde tomar refresco quando chegavam. Onde se hospedar? Onde se hospedar. Então, nós decidimos que tínhamos que ter um projeto para pensões na sede dos postos administrativos de Matibane e Lunga. Bom, caro telespectador, quem visita os distritos conhece essa realidade. Sim. Há um distrito que eu pessoalmente cheguei a dormir no hospital porque não havia onde me hospedar. Exatamente. Essa é uma realidade, isso aí. E, bom, nós iremos convidar aqui o senhor administrador para falar sobre o espaço ainda que existe para o empreendedorismo aqui em Mussurilo. Então, com esse projeto, nós conseguimos agora, na sede dos postos administrativos de Matibane e Lunga, termos espaço onde podemos acomodar os hóspedes,
onde os hóspedes, quando chegam, podem tomar refresco, podem ter refeição. E até porque na visita presidencial que tivemos este ano, aquela honra que tivemos da visita presidencial, conseguimos aproveitar de fato esse projeto para acomodar nossos visitantes no posto de Mexida Lunga, que não existia nada. Mas com base nesse projeto de uma pensão, já ajudou para fornecer refeições aos hóspedes e também para assegurar a acomodação também dos hóspedes. Esse é um dos projetos de grande impacto. Nós também tivemos projetos de barracas, digamos barracas, sim. Portanto, aqueles barracas, sim, portanto, uma espécie de lojas assim. Com esse projeto, também havia sítios carentes desse tipo de produtos de primeira necessidade, mesmo aqui na sede. Aqui na sede, em 2007, não tínhamos onde comprarmos produtos, não tínhamos onde, de fato, conseguirmos cadernos, onde para a pessoa, onde conseguirmos o uniforme para os alunos. Então nós pensamos nisso e chegamos de financiar alguns jovens, alguns cidadãos, e a partir dali já temos quase um grande supermercado onde quase todos os funcionários recorrem, fazem créditos, que no fim do mês esse crédito é pago. Temos sítios onde localmente vamos comprar caderno para os nossos alunos, em vez de irmos à ilha de Moçambique, em vez de irmos a Monapo. Temos locais onde, digamos, compramos pano branco para os mortos, que antigamente não tínhamos. Então, eu julgo que esses são também projetos de grande impacto para aqui no distrito. Temos uma livraria em que serve também para esse efeito de material escolar para os alunos aqui na sede do distrito. E temos também como projeto de grande impacto que nós tivemos dos intervenientes na comercialização agrícola. Nós temos dois cidadãos que foram financiados para intervir na comercialização agrícola. Então conseguiram comprar muitos excedentes de produção. E essa comida está assegurada para abastecer, por exemplo, nas escolas, no centro de saúde, e mesmo os outros interessados compram lá. E, portanto, aquela questão de segurança alimentar é garantida através desse comerciante. Certo. Temos também uma moageira, que digamos semi-industrial, que transforma aquela farinha celeste em farinha branca, fina. Uma coisa que antigamente não tínhamos, quase que é uma semi-indústria. Então, essa moageira faz embalagem, e depois o milho, a farinha é vendida às escolas, é vendida ao centro de saúde através das instituições respectivas, e mesmo vem pessoas de fora, compram e vão vender nas suas barracas. Este também é um grande projeto de impacto. E finalmente financiamos alguns produtores agrícolas, portanto mesmo das machambas, isso na área da Lunga. Tivemos grandes hectares, portanto, grande quantidade de hectares de produção agrícola na área da Lunga. Aquilo parecia um mar, quando alguém fosse lá, parar ao meio e verificar do outro lado, tudo aquilo parecia um mar. Mas tudo foi graças a esses financiamentos, tanto para a produção de mandioca, sobretudo, como de milho. Porque nós aqui na nossa província respondemos pela área da produção de mandioca, no incremento da produção agrícola. Certo. Então nós tivemos que priorizar isto. Portanto, esses são alguns dos projetos de grande impacto, certíssimo, dentre vários. Bom, Sr. Administrador, há um inimigo para o combate à pobreza absoluta, que é o HIV-Sida. Como é que tem sido o trabalho com vista a estancarmos, portanto, essa pandemia, que não é só apenas uma preocupação dos distritos, é província, é nação, é o mundo? Bem, o que nós temos feito é aquilo que está sendo feito em todo o país, em todo o mundo, é continuarmos com mensagens de apelo à abstinência sexual, ao sexo seguro, ao uso de preservativos e à fidelidade. Portanto, essas mensagens temos passado tanto a nível das escolas, onde tem maior número de jovens, e também nas comunidades. E essas mensagens têm sido acatadas pelas comunidades. E o nosso índice, a nossa situação de HIV-Sida, bem, não é tão assustador, mas é preocupante porque, mesmo que sejam poucas pessoas,
o destino é de que, como não temos tratamento até agora, pode criar alguns transtornos em termos de perdermos essas pessoas, depois prejudicar os serviços, em caso de professores, em caso de enfermeiros, mesmo os outros setores. Mas estamos a continuar com mensagens bastante educativas e nas escolas estamos a tratar, portanto, a criar grupos culturais, teatrais, que geralmente passam essas mensagens nas comunidades, em reuniões públicas, eles divulgam e nós também, quando deslocamos às comunidades, para além das outras mensagens de construção, de desenvolvimento do distrito, também temos dado algum momento um espaço para falarmos da situação de nos precaver contra o HIV-Sida. E essas mensagens têm sido bem acatadas. Certíssimo. Senhor Administrador, já estamos na reta final do nosso diálogo, mas iremos continuar com os seus diretores distritais. Nós gostaríamos então uma mensagem para o povo moçambicano e a particular do Mussoril. Bem, a nossa grande mensagem é de solicitar a população para continuar a colaborar com o governo, para que, de fato, o combate à pobreza seja uma realidade em que todos nós, cada um dá a sua parte, com vista a conseguirmos transpor os grandes constrangimentos que temos. E nós temos sentido isso ao nível do nosso distrito, que a população, de fato, tem colaborado grandemente no combate à pobreza. Por isso que o Mussoril de ontem não é igual ao Mussoril de hoje. Temos tido muitas mudanças e nós também juramos continuar intransigentes na transformação do Mussoril para um Mussoril mais próspero e que acomode toda a gente, que o turismo atrai as pessoas, venha trazer mais pessoas para aqui, que o turismo traz o desenvolvimento, que a produção sardineira traz o desenvolvimento, que a produção pesqueira traz o desenvolvimento, que a agricultura também traz o desenvolvimento para o distrito. Por isso estamos satisfeitos com os níveis de colaboração que a população está tendo e nós pensamos que também a população está a nos compreender, que estamos aqui também para ajudar a própria população com vista a levar o distrito de Mussoril para os outros níveis de desenvolvimento como todos nós pretendemos ser. Certíssimo. Senhor Administrador, muitíssimo obrigado. A sede do distrito do Mussoril é a vila de Mussoril. Conserva ainda edifícios antigos, mas também um acentuado desenvolvimento em matérias de infraestruturas. Senhor Diretor, muito bom dia. Bom dia. Já tivemos um dia de conversa com o senhor Administrador, mas pronto, reservamos as infraestruturas para a pessoa que responde pelas infraestruturas no distrito, né? E como é que está em termos de infraestruturas aqui no distrito de Mussoril? Bom, em termos de infraestruturas, nós estamos a registrar, né, um crescimento. Antes nós não tínhamos nenhuma bomba de combustível, mas agora já temos, recém-construída. Tínhamos salas de aula que estavam mal paradas por causa de falta de fundos, mas graças a Deus os fundos já estão disponíveis, os empreiteiros já estão a retomar com as aulas. E para este ano temos várias obras. Neste momento estamos na preparação dos cadernos de encargos para posterior lançamento do concurso. As obras que me refiro, temos a construção da Secretaria da localidade de Nacuxa, vamos ter também reabilitação de 2 furos de água, vamos ter a conclusão da construção da Secretaria de Namitatari, vamos ter a construção da maternidade da sede do distrito, cá na Vila Sede, vamos ter também intervenção da construção de uma pequena ponte sobre o rio Namije. Certo. E em termos das artérias da nossa vila aqui de Mussoril, algum projeto dentro deste plano quinquenal? Sim, temos, sim. Por exemplo, estamos a falar da maternidade, por exemplo. Vamos construir este ano. Não, estamos a referir à asfaltagem das ruas. Sim. As asfaltagens não. Só a informação que tenho de que já se fez um levantamento, não é? Da nossa estrada na Guema Chocasmar para essas intervenções de asfaltagem. Agora, para quando será? Não tenho ainda informações. Certíssimo. Alguma mensagem? Bom, a mensagem que eu deixo é de que o povo de Mussoril é um povo que colabora nas atividades com o governo e é um povo que sempre dá várias contribuições.
Muitíssimo obrigado. Nós vimos isso que de fato colabora. Vimos as crianças a varrer as ruas, vimos as crianças a varrer ao redor, portanto, das suas escolas antes de começar, portanto, o trabalho. Uma outra coisa também que nos impressionou é o facto das pessoas, quando colocam os seus produtos para venda, quando terminam o dia, deixam naquele ponto e retornam no dia seguinte, os produtos são intactos. O que não é comum, portanto, na nossa capital, em Maputo. E gostaríamos que um dia Maputo também fosse assim. Ok, muito obrigado, Sr. Diretor. E bom trabalho. A educação no distrito, suas dificuldades não superam as realizações. Mais escolas e salas de aulas construídas com material convencional. E bom dia, caro telespectador. Continuamos aqui no Distrito Mussoril e já escalamos aqui a Direção Distrital da Educação. Infelizmente, o diretor da Educação, portanto, se encontra na pula missão de serviço, mas, porém, o Sr. Carlos Ferreira irá nos dizer alguma coisa, portanto, relacionada com o ensino aqui em Mussoril. Sr. Ferreira, quantas escolas nós temos aqui no Distrito de Mussoril? O distrito tem 67 escolas. Dessas estão previstas até o próximo ano 75 escolas. Certíssimo. Sr. Ferreira, em termos, portanto, de níveis de escolarização, quais são os que existem aqui em Mussoril? Em níveis de escolarização, existe as EP1, EP6 e uma escola secundária e um instituto pedagógico, um instituto agropecuário de Napuxa. Certíssimo. E quantos alunos temos ao nível de todo o distrito? Aproximadamente. Aproximadamente são 29 mil alunos. São 29 mil alunos, não é? Há algum projeto, estamos a ver que de facto o Mussoril está bem desenvolvido e há uma densidade populacional fora de série. Há alguma projeção de uma universidade? Bom, por enquanto não está previsto, porque embora estar a subir o nível de escolarização, ainda não está previsto esse nível. Certo. Há alguma mensagem que queria deixar para os encarregados de educação? Em termos de mensagem, é só dizer que continuem a mobilizar as crianças para aderir em massa nas escolas. O Serviço Distrital da Saúde e da Mulher e Ação Social de Mussoril, de acordo com o técnico Momad, interpelado pela reportagem do programa, revelou que a maior epidemia que apoquenta a população é a malária. Bom, já estamos na reta final dos nossos trabalhos aqui ao nível do distrito de Mussoril e finalmente estamos aqui no Hospital Distrital de Mussoril, onde estamos com o técnico de medicina que, na ausência, portanto, dos diretores, diríamos assim, ele irá nos ajudar em informarmos, portanto, como é que está o estado de saúde do distrito de Mussoril, porque não basta apenas haver empreendimentos, haver o desenvolvimento, mas a saúde está acima de tudo. Quantos postos de saúde temos aqui em Mussoril? Nós temos 9 unidades sanitárias a nível do distrito. E o distrito de Mussoril conta com quantos médicos? Conta com uma médica. E quantos enfermeiros, técnicos de medicina e por aí? Temos 3 técnicos de medicina e não posso precisar bem o nome de enfermeiros como um nome um pouco mais. Mas temos um médico, 3 técnicos de medicina, 2 trabalham no Centro de Saúde Sede como médico e um técnico de medicina está no Centro de Saúde de Napuxa. Certíssimo. E quais são as doenças que mais preocupam a população aqui, que faz com que vocês tenham que perder horas e horas para assistir ao povo aqui em Mussoril? No geral, nós temos verificado muito mais casos de malária, que são mais frequentes. Muito mais nas crianças e alguns casos não tão alarmantes em si. Quando chega esse tempo por causa de falta de água, tem havido casos de diarreia agudas, mas não tão alarmante. Mas a malária que é mais frequente mesmo nas consultas. E a ocorrência de cólera? Não, ainda não registramos. Bom, eu acredito que vocês não registraram porque há seio aqui em Mussoril, não é? E as crianças limpam as escolas, as ruas são todas limpas, como vocês costumam dizer, não é? É doença das mãos sujas, não é isso? Não, até nesse caso não é por causa disso. Do princípio, nós, a nível das unidades sanitárias, temos feito algumas palestras no caso da população, no tratamento da água, com certeza, ou se não tem possibilidade de ferver,
acreditamos que não tem casos em si tão alarmantes. A população já está a catar a informação. Sim, é exatamente por essa razão que se verifica, portanto, a higiene pessoal, é na sequência das vossas palestras, não é isso? Afinal, o objetivo das palestras não é exatamente para isso? Acho que é isso mesmo o objetivo dele. E a questão do HIV-Sida? A questão do HIV-Sida, nós não estou a dizer que estamos bem, porque cada dia que passa nós recebemos muitos doentes e de momento temos um número de inscritos, pelo menos a nível da sede, aproximadamente 380 pacientes inscritos, e das quais muitos vêm nos distritos periféricos, no caso de Ilha, Nacala e Munabo. Por causa de verificou-se que muita população de Mussuril vive nessa zona, então aquela coisa de estar doente e depois voltar para a zona. Então, acontece quando chegam aqui, são submetidos ao ATS, que é Aconselhamento de Estado de Saúde, e se, em caso de calhar positivo, são inscritos aqui. Certíssimo. E não há desistência nos tratamentos quando eles iniciam? Temos casos de abandonos, não é? Mas muito mais verificado por causa de mudança de residência. Porque temos doentes praticamente que vivem ao redor da vila, eles já aparecem. Então, aqueles que já vivem, no caso da ilha, se eles vêm aqui e começam a fazer tratamento, naquele momento, se sentirem-se bem, optam por ficar lá de vez. E o que é que nós vamos apelar é que a pessoa, se mudou de residência, pode vir pedir uma transferência para continuar com o tratamento para o bem-estar da própria pessoa. Qual a mensagem que deixa para o povo moçambicano em matéria de saúde, em particular aqui do Mussuril? Para o povo moçambicano, dizer que talvez a mensagem que é mais frequente, que é bom para cá, porque nós somos moçambicanos, é a questão de prevenção de HIV, que está a ceifar muitas vidas, e em particular para Mussuril, não vou deixar de regra também, mais prevenção, e sempre ouvirmos os conselhos da saúde, que é questão de, falamos agora de diarreias, questão de higiene e a limpeza do nosso retor para o bem-estar da nossa saúde também. Desta feita, colocamos um ponto final ao programa Moçambique Real, o distrito no seu ecrã. Prometemos voltar aqui na próxima edição. Fiquem bem.